Tiago, eu estou fazendo uma HQ no formato independente e quantas páginas é legal ter a minha HQ? Essa é uma pergunta até recorrente e eu acho que vale a pena fazer algumas considerações com relação a isso. Não para tentar rotular para vocês que tem que ter tantas páginas, ou não mais do que isso, ou não mais do que aquilo, mas para ter algumas recomendações que podem ajudar você a fazer o seu trabalho e, enfim, sair. Na minha opinião, é muito mais perigoso ter o projeto ele ser excessivamente grande do que ele ser excessivamente pequeno. Como assim? Eu tenho visto muita gente que, assim, pensa num primeiro projeto e tenta ser pretensioso demais com ele. Então, por exemplo, o cara nunca fez nenhum trabalho na vida, mas ele começa a escrever uma história e fala: poxa, minha história já está com 250 páginas, eu queria poder lançar ela inteira colorida e eu ainda quero lançar 15 edições com essa quantidade de páginas, ainda com ideias para fazer um desenho animado. Tá, calma. É o seu primeiro trabalho. Você não sabe quanto tempo você vai levar e provavelmente não tem nem ideia do trabalho que vai dar você fazer uma HQ. Então, o que eu já digo pra vocês logo de cara, que pode até meio que cortar as asinhas de alguns aí se você está escrevendo uma história e você já tem 150 páginas e ainda não acabou, eu acho pouco provável que você vai conseguir fazer esse projeto. Eu não estou dizendo que isso é um desafio pra você, que olha, eu estou duvidando da sua capacidade. Não, eu estou falando uma questão de método. Desenhar páginas de quadrinho é um negócio que demora muito, dá trabalho. Pensa o seguinte, uma pessoa com experiência que trabalha somente com isso, leva pelo menos um dia para fazer uma página. Isso um cara que tem um tempo bom. Dependendo da página, do nível de detalhes, etc., ele pode levar até 2 ou 3 dias para terminar. Isso contando do zero, né, da folha em branco até a finalização. Isso um cara experiente. Imagina um cara sozinho fazer 150 páginas. Quanto tempo ele vai demorar? E se o seu trabalho vai ser independente, autoral, provavelmente você não vai ter como se dedicar 1 ano ou 2 anos só nessa atividade. Você tem que fazer outras coisas para ter o teu ganha-pão. Então, levando isso em consideração, quanto tempo você levaria para concretizar um projeto com 150 páginas, sendo que você não tem experiência de produção e nem tem como se dedicar inteiramente a isso? Tá vendo porque eu acho que uma coisa dessas, para uma primeira experiência, é pouco provável que saia? É uma questão de métodos, como você vai botar isso em prática. Então o que eu digo para vocês se é um primeiro projeto que você vai fazer sozinho, independente, ou mesmo com um amigo só, você tem que propor uma coisa que você vai ser capaz de cumprir. Então se você me falar, minha história tem 50 páginas, aí eu já acho que é uma coisa mais dentro da realidade. Eu consigo ver uma pessoa conseguindo fazer um trabalho desse tamanho. Pensa que é uma primeira experiência, tá? Para um trabalho inicial, eu consigo ver que um projeto com umas 50 páginas, até 60, eu já acho que 60 é bastante. Você está dentro da realidade e eu acredito que alguém sozinho, levando com uma atividade paralela do seu ganha-pão, vai conseguir dar conta de acabar num prazo razoável, de 1 até 2 anos no máximo. Se você está com essa ideia de 150, 200 páginas, isso não é o final, não é o projeto inteiro ainda, eu acho pouco provável que você vai dar conta. E se eu já criei o roteiro assim, num universo super grande e tal, o que eu vou fazer? Eu vou jogar fora? Não. Aí a minha recomendação olha para o teu roteiro, para a tua criação e tenta recortar histórias curtas dentro desse universo. Então se você escreveu está com 200 páginas, tenta pegar, de repente, o começo dele, fazer uma história com começo, meio e fim e formato para uma história de 50 páginas, 40. E aí você pode depois lançar mais histórias dentro desse mesmo universo. Fica muito mais viável. Outro motivo também para você pensar em histórias mais limitadas, começo, meio e fim. O seu leitor. Isso eu já falo como experiência particular, pessoal, e por referência de outros amigos meus que também trabalham com esse ramo independente. One shot vinga melhor. Se você faz uma história que seja com 50 páginas e ela termina com continua, isso vai prejudicar suas vendas e vai prejudicar você conseguir leitores. Sim, parece bizarro, mas isso vai servir de barreira para as pessoas darem uma chance para lerem seu trabalho. Eu não estou brincando. Nesse ramo independente, a gente consegue muito leitor por impulso.
Digo assim, você está num evento, a pessoa acaba se deparando com o seu trabalho, acha interessante e resolve comprar para ler. Ou pela internet, ele fica sabendo, né, por alguma divulgação, etc., da existência do seu trabalho, ele acha interessante e vai lá conferir. Se você coloca um trabalho com começo, meio e fim, o leitor vai ter a consideração dele com relação a isso. Né? Pô, gostei, não gostei, pô, foi legal, não foi. Se você termina com continua, a consideração dele nunca vai ser conclusiva, porque o trabalho não está completo. E segundo, quanto tempo você vai levar para lançar a segunda edição? Se você me falar 1 ano, que é um tempo mais ou menos que os independentes têm para lançar um projeto, isso eu falo pessoas que fazem tudo sozinho, você já perdeu seu leitor nesse tempo. Né? Só se calhar da pessoa reencontrar você, ou ele gostar muito, muito mesmo do seu trabalho, ou você, sei lá, manter contato com ele. Mas é muito difícil nesse ramo independente as pessoas conseguirem trabalhar uma série, assim, tipo novela, e manter um leitor durante 2, 3 anos seguidos. Tá? Eu nunca ouvi falar, eu já tentei isso, fracassei. Pela minha experiência, one shot funciona melhor. E se você for fazer, por acaso, uma coisa que é em capítulos, pensa em tipo minissérie e já coloca na capa, parte 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Tá bom? Você também não assusta as pessoas com essa ideia de cara, não sei quando vai terminar isso e eu acho que esse cara não vai dar conta. Se você quiser trabalhar mais histórias dentro de um mesmo universo, beleza, é válido. Suponha que você lance um segundo trabalho dentro do mesmo universo. Um cara que te conhecer quando você tiver 2 edições, ele pode se dar o luxo de ler o segundo trabalho sem precisar do primeiro. Se você faz um trabalho que ele é novelinha, continuação, a pessoa obrigatoriamente tem que ler o primeiro, você vai prejudicar as vendas dos outros que você vai lançar. Porque sempre quando você der a cara, né, para mostrar o seu trabalho, alguém que quiser conhecer vai ter que começar pelo primeiro. E depois de uns 2 anos, você vai olhar para o seu primeiro trabalho e vai já achar que não está mais tão legal. Claro, você evoluiu. Isso também vai prejudicar o andamento da sua história. Se você for trabalhar uma história, o que importa é que seja um trabalho que você dê conta de fazer e lança one shot, começo, meio e fim. Mesmo que tenha possibilidades de mais histórias dentro desse mesmo universo. Tá? Lance outra com começo, meio e fim. E assim por diante. Eu penso que muita gente fica com essa pretensão de fazer um negócio grande demais, porque a gente tem as influências do que vem de fora, da grande indústria. Você pega um mangá e tem 200 páginas. Você vai comprar uma graphic novel, também tem por aí. Então a pessoa acaba achando que é fácil, é só ter uma ideia que vou fazer 200 páginas. Só que muitos desses mangás grossos, né, ou essas graphic novels, são compilações de trabalhos que levaram 2 anos para ser lançados. Eles foram sendo publicados por capítulos. E 2 anos de trabalho feito por pessoas que viveram disso. Né? Era a atividade principal deles. E sem contar que muitos têm assistentes e tal, é linha de produção. Você vai fazer independente, cara. Então, tenta conformar a sua proposta dentro do que você consegue dar conta. Porque a pior coisa que pode acontecer pro teu projeto é ele nunca sair. Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.